Olá, você sabe as diferenças entre enxaqueca e dores de cabeça? Você conhece os sintomas da crise de enxaqueca? Sabe que existem 3 fases diferentes em que as pessoas têm diversos sintomas na crise da enxaqueca? Então, eu prometo a você que se você não sabe isso, ao final desse vídeo você vai entender muito melhor os sintomas da crise de enxaqueca e a diferença entre a crise da enxaqueca e dor de cabeça. Pergunta muito comum no meu consultório. Meu nome é Márcio Natan, eu sou neurologista e tenho a minha profissão dedicada a ajudar pessoas que sofrem com enxaqueca e outras causas de dores de cabeça a melhorar a qualidade de vida. Hoje eu vou falar sobre um dos temas mais importantes para pessoas que têm dores de cabeça recorrente, que são os sintomas da enxaqueca. Isso é muito comum, as pessoas perguntam quais são os sintomas da enxaqueca, têm dúvida se as dores de cabeça delas são enxaqueca ou não, e tem dúvida se, na verdade, existe alguma diferença entre crise de enxaqueca e dor de cabeça. Vamos começar por estabelecer o seguinte: a crise da enxaqueca, ela tem 3 fases que a gente, para simplificar, vai dividir. A primeira fase, ela tem sintomas que nem sequer sabia que podiam estar relacionados à enxaqueca. Por exemplo, você já ouviu falar que essa primeira fase da crise da enxaqueca pode dar um surto de sonolência? A pessoa de repente bate um sono, mesmo ela tendo dormido bem no dia anterior. Algumas pessoas podem ter bocejamento, ficar bocejando sem parar antes de desenvolver a dor de cabeça. Outras pessoas têm uma alteração do comportamento alimentar. A forma mais comum que isso aparece é a pessoa de repente ter uma vontade louca, uma fissura por comer doce, por comer chocolate, por exemplo. Então, vai ser muito comum você perguntar para pessoas que tiveram crise de enxaqueca se eles comeram doce. Por quê? Porque realmente é comum que ela, antes de ter aquela fase que ela identifica como sendo da dor de cabeça, ela tenha nessa primeira fase, que ela ainda não identificou, essa vontade louca de comer doce, muitas vezes de comer chocolate. Por que isso acontece? Todas essas alterações que eu estou falando acontecem porque algumas áreas do cérebro que são responsáveis por coordenar esse funcionamento normal, por exemplo, o hipotálamo, ele coordena o funcionamento do nosso apetite. Existe uma hiperativação do hipotálamo nessa fase inicial da crise da enxaqueca, antes mesmo da dor aparecer, e que ela pode ser responsável por essa vontade alterada que a pessoa tem ali de comer doce. Eu já ouvi pessoas que nem gostam muito de chocolate, mas que percebem que antes da crise de enxaqueca, essa vontade é tão grande que elas vão lá e atacam o chocolate. E outros sintomas também, pessoas que ficam com uma dificuldade de se concentrar nas tarefas do dia a dia, no trabalho ou em casa. Alteração do humor. Algumas pessoas se sentem mais deprimidas ali naquele período que acontece antes da enxaqueca, antes da crise, de dor de cabeça que elas identificam como enxaqueca. Outros sintomas comuns são tensão, peso na região do pescoço, na região do trapézio, nos ombros. Isso leva as pessoas a acharem que o problema delas é um problema, na verdade, da coluna vertebral, da coluna cervical. E, na verdade, 70% a 80% das pessoas que têm crise de enxaqueca vão ter esses sintomas sem ter nenhuma doença da coluna cervical. Quer ver outro sintoma que muitas vezes leva o paciente a um diagnóstico errado? É um sintoma de nariz escorrendo, de sensação de congestão nasal ou dos seios da face. Isso leva muita gente a procurar o pronto-socorro pensando que está com sinusite. E a gente tem estudos demonstrando que sinusite é um dos diagnósticos mais errados para pessoas que têm enxaqueca, na verdade. Uma dica: pessoas que têm sinusite várias vezes e que não tem febre, que não tem um catarro esverdeado, que realmente acontece quando a pessoa tem uma infecção que gera a sinusite, pode, na verdade, não ter o diagnóstico de sinusite, tem, na verdade, uma enxaqueca. E a crise da enxaqueca, como a gente sabe, ela vai acontecer ao longo do tempo em momentos diferentes. E muitas vezes a pessoa leva anos achando que tem sinusite de repetição, antes de descobrir que ela tem, na verdade, enxaqueca. Vejam, eu falei de vários sintomas aqui até agora da crise da enxaqueca e ainda não mencionei a dor de cabeça. Mas mesmo nessa fase inicial, que a gente chama de premonitória, por que premonitória? Porque as pessoas que começam a conhecer um pouco melhor sobre seus sintomas, sobre a sua condição, elas acabam percebendo que elas vão desenvolver uma crise ali naquelas próximas horas ou naqueles próximos dias. Por isso a gente chama essa fase de fase premonitória. E essa fase pode durar horas ou pode durar alguns dias, muito variável de uma pessoa para outra ou na mesma pessoa de uma crise para outra.
E nessa fase, a pessoa pode começar com desconforto da cabeça, uma sensação de um dolorimento. Às vezes ela tem dúvida se aquilo ali vai ou não virar uma crise que ela reconhece como sendo de enxaqueca. Depois dessa fase, com esses diversos sintomas, que também podem ter sede, vontade de ir ao banheiro toda hora, aumento toda hora tomar água, outros sintomas, são dezenas de sintomas possíveis. Depois dessa fase, com todos esses sintomas, com essa riqueza de diferentes manifestações, a pessoa acaba entrando naquela fase que ela reconhece como sendo mais comumente a crise da enxaqueca. Já é a segunda fase. Essa segunda fase, ela é caracterizada por uma dor que incomoda, geralmente uma dor de moderada a forte intensidade. A maioria das vezes, ela manifesta com uma pulsação, com um latejamento, pelo menos quando ela está mais intensa, mas nem sempre, tem gente que sente só uma pressão. Outra coisa que gera muita dúvida é se essa pressão, esse latejamento, essa dor, aonde que ele acontece na crise da enxaqueca? Ele pode acontecer em qualquer lado ou lugar da cabeça. Então pode acontecer mais frontal, pode acontecer mais na região occipital, ou seja, lá atrás da cabeça, dos lados, nas têmporas, ou seja, região temporal, muito comum também. E uma pessoa pode ter uma crise de um lado, outra crise do outro, pode ter na mesma crise uma sensação de que ela mudou de lado, pode doer dos dois lados ao mesmo tempo. Isso é bastante variável e é assim mesmo nas crises da enxaqueca. Também, além da dor, existem outros sintomas que são muito comuns e as pessoas até identificam, como por exemplo, você provavelmente, se já teve uma crise de enxaqueca, sabe que pode dar um peso no estômago, uma sensação de dificuldade de digestão. Isso faz até que as pessoas achem que a crise de enxaqueca é causada por um alimento que elas comeram. E na verdade, elas não sabem que a náusea e esse desconforto estomacal ele é um sintoma também da crise de enxaqueca, como todos os outros que a gente já falou até agora. Outra coisa comum, você quer ver o que é? Desconforto com a luz. Pessoa que está ali no ambiente normal de trabalho dela, que elas têm aquela luz todos os dias, de repente na crise de enxaqueca, a mesma luz começa a incomodar. Algumas pessoas até acham que a exposição à luz desencadeia a dor. Na verdade, o que de fato acontece que a luz incomoda durante esse processo todo ali da crise de enxaqueca. Barulho também pode incomodar, pessoas conversando, barulho de rua, passarinho pode incomodar uma pessoa que está na crise de enxaqueca. Outra coisa também que é muito específico ali das crises de enxaqueca é o desconforto com cheiro. Quem tem isso geralmente nem usa perfume, pede para as pessoas mais próximas também não usarem perfume. E cheiro de comida, cheiros normais do dia a dia podem gerar um grande desconforto, às vezes piora a náusea e também desconforto, deixa a pessoa ali mais irritada, enfim, tem todo esse desconforto gerado por tantos sintomas nessa segunda fase que ela geralmente identifica melhor como sendo da enxaqueca. Bom, terminou essa fase, acabou tudo? Se você tem enxaqueca, você sabe que não. A maioria das pessoas que tem crises da enxaqueca, depois que a dor mais intensa melhorou, vão desenvolver um tempo ali, um período, com dificuldade de concentração, com a cabeça pesada, ainda pode ficar dolorida, uma sensação que parece que não dormiu nada no dia anterior, uma sensação parece que tomou uma quantidade de álcool no dia anterior. Ou seja, a melhor palavra que as pessoas usam para descrever essa terceira fase da crise da enxaqueca é justamente ressaca. É a sensação de ressaca da crise da enxaqueca. Então, percebam que a gente delineou aqui 3 fases diferentes. A primeira premonitória, onde a pessoa tem alguns sintomas muito diferentes que podem até predizer que ela vai ter uma crise de dor de cabeça. Na segunda, a dor de cabeça se manifesta de maneira mais intensa, junto com desconforto com luz, com barulho, com cheiro, com náusea. E finalmente, quando isso termina, ela fica ali por horas, até alguns dias, com a sensação de ressaca. Prometi a você que você ia entender melhor. Veja a diferença. Dor de cabeça é apenas um dos vários sintomas da crise da enxaqueca, que tem 3 fases. Se você entendeu melhor e se você quer saber mais sobre enxaqueca e outras dores de cabeça, não perca tempo, se inscreva aqui no nosso canal. Toda semana eu trago vídeos novos com muito conteúdo, porque eu acredito que ajudar você a entender melhor é ajudar você a encontrar uma melhora na qualidade de vida. Então, vejo você no próximo vídeo.